E aí galera, sejam bem-vindos ao canal. Tá assistindo esse vídeo de manhãzinha? Então pega um cafezinho, coloca um fone, pode ser o Confio mesmo, e curte as histórias. Ah, e só pra avisar, caso você não esteja vendo esse vídeo de manhã, você agora tá me devendo o abração. Eu sou a babaca por não doar minha cachorra mesmo com meu noivo pedindo? Pra contextualizar, eu tenho 27 anos e estive em um relacionamento há 6 anos, onde nós nos amávamos muito. Um tempo depois no nosso namoro ele me deu uma cachorrinha, uma Golden Retriever, chamei ela de Bela, amava e amo ela. Enfim, o relacionamento não deu certo e eu continuei com a Bela, afinal ela não tinha nada a ver com a situação. Até hoje ele me liga pedindo informações da Bela, porque na época morávamos juntos e ele sente saudades dela. Hoje em dia estou noiva, ele tem 29. Nosso relacionamento anda muito bem, e moramos juntos. Ele nunca gostou de cachorro, mas aturava a Bela, pois sabia que eu a amava. Recentemente eu estava em casa sozinha, ele estava no trabalho, quando meu ex me ligou para ter notícias da Bela. Estávamos conversando quando meu noivo chegou em casa e ouviu tudo. Ele ficou extremamente bravo. Ele obviamente entendeu que o meu ex que havia me dado a Bela. Brigamos e ele não quer mais falar comigo. Diz que eu me importo mais com meu ex do que com ele, e se eu me importasse com ele eu doaria a Bela. Eu, por amar muito a Bela, obviamente me recuso de todas as formas a doar ela. Já cheguei a ameaçar terminar com ele se ele continuasse com essa criancice. Enfim, estou pensando seriamente em terminar. Não sei se termino o noivado, o relacionamento inteiro ou não termino. Ele sempre teve essas atitudes infantis, mas essa passou dos limites. Já tentei explicar para ele de todas as formas que a cachorra não tem nada a ver com a história, mas ele não me deixa falar e não me entende. Você mexeu com a pessoa errada, cara. Há alguns anos eu estava trabalhando em um emprego que realmente gostava, com uma equipe com a qual me dava muito bem. Éramos cerca de 5 trabalhando no mesmo portfólio de projetos em funções diferentes, e cada membro da equipe era simplesmente a nata da cultura, incrivelmente bom no que fazia. Não consigo enfatizar o quanto foi gratificante trabalhar com um grupo de pessoas tão incrivelmente competentes e agradáveis. Nesse trabalho, em vez de ficar triste nas noites de domingo, eu ficava animada pensando no trabalho que faria no dia seguinte e planejando como resolveríamos juntos os problemas complexos. Foi como uma série de quebra-cabeças lógicos. Sim, sei que sou uma grande nerd, mas juro que também tive uma vida fora do trabalho. A única desvantagem, sempre há uma desvantagem, desse trabalho era Steve. Steve não estava na linha de supervisão minha ou de qualquer membro da minha equipe, mas estava cerca de 3 níveis acima de nós e era um sênior. Ele estava lá há anos e era próximo da liderança. Steve também era um mega otário. Ele dizia coisas extremamente inapropriadas para as jovens no escritório e aparentemente não era avesso a ser prático, embora, até onde todos sabiam, isso seria o pior que poderia acontecer. Todas as mulheres do escritório sabiam que deveriam ficar longe dele. Na minha primeira semana de trabalho, a rede de sussurros garantiu que eu soubesse: nunca fique sozinha com Steve. O assédio sexual é difícil de documentar, e ninguém queria arriscar sua carreira e colocar um alvo nas costas indo atrás de um cara grande como Steve. Então ele escapou impune por anos. Então, por alguns anos, segui esse conselho. Houve alguns casos em que Steve me disse coisas incrivelmente desconfortáveis de passagem, mas na maioria das vezes consegui evitá-lo. Então descobri que meu companheiro de equipe, Rob, havia entrado no radar de Steve. Para contextualizar, Rob é neuroatípico e tem alguns pequenos comportamentos de tique. Ele também é tímido e facilmente entra em ansiedade social quando colocado em situações desconfortáveis. Então, uma noite no happy hour semanal informal da nossa equipe, depois do trabalho, Rob deixou escapar que Steve estava sendo muito difícil para ele. Todos nós ficamos sem entender, porque Steve nunca interage com funcionários do nosso nível, exceto para se aproximar de mulheres. E basicamente fazemos Rob nos contar tudo. Basicamente, nas últimas semanas, Steve tem intimidado Rob, zombando de seus tiques e imitando sua maneira de responder a ele. Ele também está perguntando a Rob como ele pode ser competente para fazer seu trabalho e insinuando que é uma pena ele ser contratado. Uma vez ele o chamou de retardado.
Está claro que Steve está procurando o Rob para isso, porque novamente não há razão para ele interagir com nossa equipe. Rob está sentindo uma ansiedade horrível com essa situação e tem tido insônia e problemas estomacais desde que Steve começou a atacá-lo. E não que vale a pena repetir, mas apenas para reiterar, Rob é uma fera no seu trabalho, e um cara genuinamente bom. Neste ponto estou com muita raiva, todos nós estávamos. Dizemos a Rob para ir ao RH, que seus problemas neurológicos o colocaram em uma classe protegida de ADA, pessoas com deficiência nos Estados Unidos, e que ele poderia colocar Steve em grandes apuros. Rob entra em pânico e diz que não pode fazer isso, implora para não contarmos a ninguém no trabalho e diz que gostaria de não ter dito nada. Garantimos-lhe que não diremos nada se ele quiser, mas estamos todos muito angustiados. Não posso contar a ninguém o que está acontecendo com Rob, porque prometi isso a ele, então começo minha própria documentação. Eu comecei a provocar Steve, não quero dizer que eu me comporte de maneira sugestiva ou o engane, simplesmente parei de evitá-lo e até mesmo inicio o contato. Eu mando uma mensagem para ele por meio do sistema de mensagens instantâneas da empresa, de maneira muito profissional e educada, perguntando se um grande cliente permanecerá no próximo ciclo do projeto e as comportas se abrem. Ele começa a me enviar mensagens instantâneas escandalosamente sexuais. Na maioria das vezes não respondo, mas ocasionalmente o mantenho enviando respostas extremamente literais às suas perguntas carregadas de insinuações ou fingindo não entender algo sugestivo que ele está dizendo. Às vezes, quando ele esclarece, digo abertamente: isso não é apropriado, ou isso está me deixando desconfortável, ou por favor, não diga coisas assim, Steve, mas ele não dá a mínima. Durante esse tempo, também o tenho visto mais pessoalmente no escritório, e ele costuma dizer coisas nojentas para mim pessoalmente, muitas delas não só inapropriadas. Depois de cerca de 1 mês e da mudança disso, compilo meu diário com impressões das conversas de mensagens instantâneas e as levo ao meu representante de RH. Peço para registrar uma queixa de assédio sexual contra Steve, assim que as palavras assédio sexual saem da minha boca. Meu representante imediatamente chama o chefe do RH e 2 outros representantes, e eles analisam minhas evidências comigo e me fazem uma tonelada de perguntas. O chefe do RH me garante que levará minhas reclamações muito a sério e pergunta se conheço alguma mulher no escritório que tenha tido problemas semelhantes com Steve. Posso dar-lhes vários nomes. Eles me mandaram embora e 2 semanas depois, meu representante me contatou formalmente e me informou que Steve foi demitido. Todo mundo do escritório ficou feliz. Levei alguns meses para juntar as peças da história toda, mas basicamente depois da minha reclamação, o RH começou a acompanhar os nomes que eu dei a eles, tanto das testemunhas dos meus encontros pessoais com Steve, quanto das outras mulheres que ele havia assediado. Eles corroboraram o que eu disse ao RH e através deles, começou a se espalhar pelo escritório a notícia de que o RH estava conduzindo uma investigação de assédio sexual contra Steve. Isso encorajou pelo menos 15 mulheres diferentes que há muito tempo mordiam a língua sobre Steve a se apresentarem e contarem suas próprias histórias de Steve. A pior história veio de uma funcionária júnior que Steve havia abusado sexualmente em uma festa da empresa no ano anterior. Durante tudo isso, o pessoal do TI foi solicitado a analisar os e-mails e mensagens instantâneas de Steve, e isso não só foi usado para validar minhas impressões como legítimas, mas o TI encontrou uma tonelada de coisas incriminatórias adicionais nas correspondências de Steve. Um tanto frustrante, Steve recebeu um pacote de indenização extremamente generoso como parte de sua demissão. Mas pelo lado positivo, a notícia se espalhou rapidamente pela indústria, e Steve era um veneno naquele momento. A última vez que pensei em bisbilhotar suas páginas públicas de mídia social, ele estava se listando como um consultor independente em nosso setor, o que duvido seriamente que ele esteja realmente fazendo. Não trabalho mais com Rob, mas recentemente fui ao casamento dele. Ele está extremamente feliz com sua nova esposa, que é uma mulher doce e adorável, e está indo muito bem em sua carreira. Vi um vídeo da minha namorada que não deveria
Tenho 20 anos e ela 23. Hoje é meu dia de folga. Resolvi ficar em casa pois é minha folga do trabalho. Ela foi trabalhar e eu estava com o notebook dela, quando apareceu uma notificação de lembranças no aplicativo de fotos. Era um vídeo dela transando com um cara em 2018. Sei que foi há 5 anos e ela ainda era bem mais jovem, mas isso tá mexendo comigo. Pra que ela guardou isso? Sinceramente estou a fim de arrumar minhas coisas e voltar a morar sozinho. Estamos juntos há 7 meses. O relacionamento sempre foi muito bom, algumas brigas mas sempre nos valorizamos muito e tentamos ser transparentes em tudo. Mas por que ela guardaria um vídeo desses? Logo ela que tem muito medo de se expor e só foi oficializar nosso relacionamento depois de uns 3 meses de escondido. Ela escondia até que gostava de homens porque não queria ser incomodada e odiava expor sua vida para os outros. Depois de algumas discussões ela até colocou meu nome na bio do Instagram e posta fotos comigo nos status do WhatsApp. A mãe dela já sabe do nosso relacionamento e a minha também. Eu sou babaca por querer terminar? Edit, fiz uma atitude que julguei babaca por mim mesmo. Apaguei o vídeo e excluí de forma permanente da nuvem. Caso ela realmente não lembre vai ficar tudo normal. A imagem vai ficar na minha cabeça por um tempo mas vou tentar superar, levando em conta que o nosso relacionamento é muito bom e nos ajudamos muito em casa. Caso ela questione algo sobre esse vídeo, eu arrumo minhas coisas e vou embora sem pensar 2 vezes.